tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Se você chegou por aqui, com certeza você gosta de histórias de crimes reais, você gosta de true crime, né? Então, você já é convidado para dar o like aqui, tá? Já se inscreve, dá o like. Hoje eu vou falar sobre uma história, gente, que é uma história tenebrosa, tristíssima, como sempre, óbvio, né? Mas aqui de um local que é sensacionalmente lindo. Então chega a ser muito interessante, não é? Que um lugar tão bonito, paradisíaco, claro, também vai ter uma história de violência, né? Aqui eu deixo, inclusive no começo do vídeo, imagens dessa localidade, não especificamente dessa, mas sim do país, né? Que é a Grécia, né? A Grécia é um país maravilhoso. Todo mundo, quando pensa na Grécia, lembra daqueles lindas escadarias brancas, né? Muros brancos, o mar banhando ali, belas praias, né? Esse lugar aqui aonde nasceu esse cara é justamente um lugar muito famoso pelo turismo, uma cidade chamada Nicaia, que tem uma história até interessante aqui, se você me permitir, assim, claro que eu não vou me aprofundar muito, mas eu não sabia, e como é interessante a gente pesquisar para um true crime, né? E tá, você saber histórias de localidades, de regiões, né? Quando a gente fala sobre invasão nazista, você sempre vai pensar em locais tipo Polônia, né? França, por aí vai. Claro que a desgraça nazi foi para todos os lugares do mundo. Mas aqui na Grécia também houve, né? Batidas nazistas, tiveram crimes de guerra muito grandes, houve ocupação alemã na Grécia, né? E essa localidade Nicaia, especificamente, que é onde nasceu esse serial killer que eu vou comentar, ela teve uma questão muito grande também de refugiados na região, refugiados vindos da Ásia Menor, né? Logo após o fim da Guerra Greco-Turca, de 1919 a 1922. Então tem fotos históricas, uma coisa bem interessante, recomendo para você que gosta de história, também acha interessante essas histórias de um povo para um lugar para outro devido à guerra. Então acho legal você se informar, porque tá aqui um true crime que na verdade me trouxe coisas muito interessantes, né? Como eu falei, uma cidade absolutamente paradisíaca, é linda de verdade. E, cara, é uma história horrorosa e tem vários pontos que trazem tristeza mesmo, no sentido familiar. Eu vou explicar, né? Essa coisa de família, da família do cara, né? Mais especificamente da mãe dele, né? O jeito como tem fotos dela e tal, é bem trágico. E eu quero deixar logo no começo aqui uns avisos, porque eu acho isso super importante. Não que eu vá ser super descritiva, né? Aqui, esse episódio ele pode ser gatilho justamente por questões de violência sexual, porque esse cara não era apenas um estripador e um assassino, o cara era um estu completo, você aí, entendeu? Ele fazia questão de fazer isso com as mulheres, depois ele destruía o corpo, ele sumia com o corpo. Ele só foi pego porque ele, a dado momento, ele achou que tinha pego a vítima errada. E é uma figura extremamente misógina. Então hoje vamos conversar e vamos falar sobre os crimes de um serial killer da Grécia chamado Antonis Daglis. Era 23 de janeiro de 1997, quando Antonis Daglis, então aos 23 anos, ou como era conhecido, o estripador de Atenas, ouviu a sentença do juiz. Ele havia sido condenado a 13 penas de prisão perpétua, mais 25 anos de prisão, por seus crimes hediondos contra trabalhadoras do sexo, em cujas almas e corpos ele estaria se vingando, entre aspas, da sua mãe, que também era prostituta. Antonis Daglis, nascido em Nicaia em 1974, era motorista de caminhonete da empresa Perla. Ele saía toda noite na sua caminhonete, que era fechada, que era um Volkswagen branco, onde ele tinha colocado dentro um colchão de cama
E os locais que ele andava, que ele passeava, eram sempre locais onde havia prostituição. Ele escolhia uma garota, aparentemente por acaso. Só que, em vez de um programa, ele acabava estrangulando essas mulheres. E mesmo depois de completar a relação, ele também, às vezes, na verdade, 2 das 3 mulheres que ele estrangulou, ele cortou seus corpos em pedaços com uma serra elétrica e depois espalhava por diferentes áreas da capital grega. Ele tentava matar outras garotas também. Algumas conseguiram escapar porque ficaram inconscientes e fingiram estar desmaiadas depois que ele as estrangulava. O assassino, então, acabava acreditando que elas estavam mortas. Mas o que levou à cadeia esse assassino foi que a última delas, no caso antes dele ser preso, a Anne Hanson, conseguiu escapar quando falou para ele que ela não era uma trabalhadora do sexo. Ele acabou deixando ela sair, ela falou que ela estava voltando para a Inglaterra, que era só uma turista, e só que ela foi para a polícia denunciar. De qualquer maneira, ele não deixou de abusar dela. E ficava falando o tempo todo, abre aspas, todas as vadias devem morrer. Aqui então vou comentar sobre os assassinatos do Antonis. O primeiro assassinato são as confissões dele quando ele já foi preso. No tribunal ele revelou como ele matava essas mulheres, revelou a maneira, a técnica dele, o que ele fazia. Ele foi confessando tudo isso ali para o juiz e para os jurados. Ele fala que seu primeiro homicídio ele cometeu aos 18 anos, sendo que a vítima era uma trabalhadora do sexo, muito provavelmente uma imigrante legal, cujos dados nunca foram conhecidos, mesmo depois quando as impressões digitais foram coletadas. Em outubro de 95, o corpo da trabalhadora do sexo, Eleni Panagiotopoulos, de 29 anos, foi encontrado na rodovia Atenas-Lâmia. Seu corpo sem vida estava em péssimo estado, o que chocou os policiais ao vê-lo. A Glis relata que após matá-la por estrangulamento, retirou-lhe as entranhas, cortou-lhe os seios, desmembrou-a. O exame forense mostrou que a sua morte foi resultado de estrangulamento. O assassino continuou a atacar. 2 meses depois, no Natal de 95, o corpo de uma mulher foi encontrado em um beco numa saída perto da rua Orfeus, em Votanicos. A polícia tinha certeza que o assassino havia atacado novamente. Eles encontraram uma mulher seminua e ao lado dela foram jogadas suas roupas e a bolsa com seus pertences pessoais. Ela era Atena Lazarou, mais uma trabalhadora do sexo, que trabalhava ali, em Atenas. Nas praças de Atenas, as trabalhadoras do sexo estavam muito inquietas, óbvio, porque ninguém sabia quem era o assassino, quando é que ele voltaria a atacar, e no espaço de 2 meses, um total de 8 mulheres que faziam esse trabalho foram atacadas por Daglis. Aquelas que escapavam do cruel jovem de 23 anos corriam para as delegacias de polícia e descreviam um homem que dirigia por Atenas com uma van branca que tentava estrangulá-las. Elas descreveram em todos os detalhes, um jovem com cabelos escuros, encaracolados e olhos castanhos. Elas viam várias fotos com várias etiquetas e nomes e uma hora reconheceram: esse aqui é ele. Prontamente, a polícia vai fazer o rastreamento e a captura. As autoridades começaram imediatamente a monitorá-lo. E, finalmente, em 21 de janeiro de 96, conseguiram prendê-lo na Avenida Poseidon, no momento em que ele conversava com uma trabalhadora do sexo. Eles imediatamente o levaram para a delegacia. Em sua van, eles encontraram colchão e uma caixa de ferramentas, que também continha uma cruz que pertencia a uma das mulheres assassinadas, Eleni Panagiotopoulos. Daglis confessou todos os crimes, disse ainda que matou uma outra mulher, que havia sido encontrada no outono de 92, em Careias. O nome dela devia ser Kaiti e ela provavelmente era estrangeira, disse ele. Aos 2 psiquiatras que o examinaram, ele disse: olha, eu tenho alguma coisa, eu posso não estar bem. Não me lembro dos estrangulamentos, eu fiquei confuso. E ele continuou.
Quando eu ouvia alguma coisa na TV sobre corpos serem encontrados, eu ouvia isso como uma notícia apenas, mas não me preocupava. Eu amava muito a minha mãe, mas eu nunca perdoei por ela trabalhar em bares obscuros, em empregos vergonhosos, saindo com homens. Eu queria matá-la, disse ele aos psiquiatras. Em janeiro de 97 ocorreu então o julgamento, e os advogados da Gliss tentaram convencer o tribunal de que ele era um psicopata, mas os psiquiatras não confirmaram. Eles falaram, abre aspas, ele descreveu os 3 assassinatos, respondia diretamente e foi altamente cooperativo. Eu não o vi particularmente abatido. Isso é uma perversão sexual e o ponto de vista legal não se enquadra nos distúrbios das funções mentais, testemunhou um psiquiatra. Durante o depoimento das testemunhas em tribunal, uma menina não aguentou os detalhes e desmaiou. Aqui vem a questão que eu até que cheguei a comentar, né, que foi o desmaio da mãe no tribunal, né? A mãe de Dalglish, Fotini, testemunhou, abre aspas, meu marido me batia, me xingava e também batia nas crianças, que vivenciavam essas coisas desde bebês. Antonis tinha 13 anos quando seu pai morreu, e a infância dele foi desprovida de amor. Fecha aspas. Em algum momento da audiência, Antonis Dalglish se levantou e disse que não queria que a sua mãe continuasse. Ela acabou desmaiando e foi levada ao hospital. Em seu discurso, o promotor disse: Dalglish é o autor do crime, mas ele está saudável? Não há dúvida que ele não é um psicopata. Ele não merece atenuação. Aqui eu vou colocar para vocês algumas imagens, né? E são imagens muito tristes, né? Porque, assim, a gente entende perfeitamente que esse cara é um psicopata, um misógino, é o que chamam, né, de maneira muito incorreta, como um monstro, né? Quem é que pega uma trabalhadora do sexo, uma pessoa que já está em situação de fragilidade social, né? Que já está sendo obrigada né, violar seu corpo, porque a pessoa não me diga que a pessoa se sente feliz, maravilhosa e completa, né? Fazendo isso, recebendo toda espécie de homem, né? Sujeita a toda espécie de violência, né? Então, ele já pega uma mulher nessa situação de fragilidade e, além disso, né, da relação que ele tem, ainda faz questão da violência do ex, né? E ainda depois estrangula, mata, eviscera, corta. Então é uma pessoa terrível, é um ser humano, né, terrível, que tomou decisões horríveis. Se ele estava fazendo isso porque ele queria se vingar da mãe, né? Porque a mãe era uma trabalhadora do sexo também, né? Sim, os seres humanos são muito complexos, não dá pra gente chegar e, né? Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, mas é uma situação terrível. Mas o que me dói é que isso daqui não tem a ver com piedade ou com passar pano para esse psicopata. Que detalhe, ele nem é psicopata, né? Porque no tribunal o juiz não aceitou, nem os psicólogos, os psiquiatras, que ele fosse denominado enquanto psicopata, senão teria uma atenuante, né? Ele iria para algum lugar onde ele teria tratamento psicológico, né? Então, não é querendo atenuar o que ele fez, né? Querendo passar o pano porque ele fez. Mas as cenas, as fotos da mãe dele, né? A mãe dele abraçando ele e tentando consolar ele de alguma maneira, são de absolutamente partir o coração. Eu acho assim, porque para mim, não sei você que está escutando aqui, eu peço até desculpas pelo à parte, né? Que você pode ser o merda que você for no mundo, né? E isso não vale nem para todas as relações e todas as famílias, até porque tem mães que são extremamente tóxicas, né? E mas muitas mães, óbvio, né? Você pode ser o merda que você for, você vai ter alguém que te ama nesse mundo e normalmente é a sua mãe, né? Pode perceber, é sua mãe ou seu pai, né, e tal. Mas amor incondicional chega a ser uma coisa dolorosa de se ver em seres que a gente quer desumanizar, não é? Porque a gente olha para esses caras e fala, cara, é um psicopata, cara, é um monstro. Ele é indigno de respirar oxigênio, de viver em meio à sociedade, né? Mas ele é um ser humano, ele é em algum ponto na nossa trajetória, né? A gente falhou enquanto ser humano, né? A desigualdade social, a desgraça dele ter que presenciar a mãe
se prostituindo. Isso tem a ver com machismo, né? Porque ele era um misógino, um cara com ódio a mulheres, visivelmente, senão ele não mataria tantas, né? Então é uma parte aqui para essa questão, que ela é uma questão muito sensível e ela é muito facilmente de não ser compreendida. Você fala assim, ah, você tá com peninha, né? Não, né? Vamos lembrar aquela jornalista lá, tá com peninha, leva para casa. Não, ninguém quer levar para casa. Ninguém quer levar para casa, né? Mas as coisas, né? O mundo e a vida tem várias nuances e nem tudo é preto no branco, como dizem, né? Tem muitos tons de cinza aqui, né? Como se constrói o caráter, a psique do ser humano, né? A personalidade. E está mais do que comprovado por pessoas que fizeram estudos bem, bem complexos que, sim, se você desde a mais tenra infância, você sofrer violência, você sofrer toda espécie de violência, tem muita possibilidade de você perpetrar essa violência contra outra pessoa. Tem tantos casos de crianças que foram abusadas, né, sexualmente por pedo, né, e depois também se transformam, né. Então é um ciclo vicioso da violência, né, e do horror que para esse ciclo ser quebrado só com muito apoio psicossocial, né, porque não que a sociedade vai receber de braços abertos quem fez alguma coisa assim, mas eu penso que é muito trágico. Na minha opinião, assim, na minha maturidade, na minha idade agora, eu ver essas fotos, se eu fosse, sei lá, 20 anos atrás, era capaz de olhar e falar: ah, a mãezinha ainda tá ali abraçandinho o cara, mas é impossível agora, aos 50 anos de idade, olhar para uma foto como essa e não sentir uma piedade, não por ele, mas sim por ela, né? Retomando aqui, então, ela fala, né, a mãe dele falou que o marido batia, né, que ele presenciava essas coisas, desde que eles eram bebês, que a infância dele foi desprovida de amor. E ele admite depois, continuando aqui, ele faz admissões, né. O Dalglish fala no depoimento dele que ele admitiu mais crimes ainda, né. Ele fala assim, abre aspas: "Cometi erros e me arrependo. Eu ia fazer sexo e acontecia o contrário. Talvez eu tinha visto alguma coisa, eu via a cara dessas mulheres como se fosse minha mãe. Eu acabava explodindo. No início do processo, eu falava em homicídio culposo, né? Ele falava isso, que não estava bem. Agora ele fala assim que eu confesso minhas ações. Fiquei fora de mim. Desmembrei o cadáver provavelmente por ódio. Eu estava agindo cegamente. Eu não estava no meu pleno entendimento." Ele continua: "Eu também estive em bordéis e tentei estrangular mulheres. Eu as odiava e me vingava delas por causa da minha mãe. Eu ouvia vozes, durante o sono eu ouvia vozes. Eu ataquei em 1992 e eu sempre fui agressivo. Eu fazia amor com a minha noiva e também a agredi. Tentei sufocá-la. No último momento me contive. Eu amo a minha mãe. Eu a perdoei. Eu a perdoo agora que eu estou indo para a prisão. Não, eu não me lembro das mulheres. Não recordo totalmente." Ele comenta também que ele costumava ir aos estados também, os estados olímpicos, né, chamados olimpiacos. Mais para frente, o Anthony, ele retira o depoimento dele. Na sessão seguinte, ele pede a palavra e começa a falar, para surpresa de todos: "Olha, eu retiro tudo que eu disse no meu depoimento. Eu não entendi o que eu disse, eu estava sob efeito de psicotrópicos, eu não aceito a culpa. Eu só cometi um assassinato. Eu não estava entendendo o que eu disse no meu pedido de desculpas. Eu fiquei sabendo disso pela televisão, pelos jornais. E agora eu discordo disso tudo." Então, assim, olha só que situação, né? Ele falou todos os crimes, como é que ele matava as mulheres, relatou o nome de outras mulheres, inclusive estavam desaparecidas, e depois quis retirar. Com certeza não é um caso de uma pessoa que está muito bem psicologicamente, né? Para fazer alguma coisa, se falar, dar tantos depoimentos, depois retirar esses depoimentos, né? Aqui continuando, só para poder comentar da onde eu tô tirando aqui essas informações, é do GreekCityTimes.com, tá? Que é um artigo que ele está sendo atualizado. Aqui é falado assim no artigo: apesar de tudo, o tribunal concluiu que Anthony Dalglish era culpado. Então, ele foi condenado, como eu disse lá no começo,
a 13 vezes uma prisão perpétua. Seria então uma pena de 52 anos e 9 meses por 3 homicídios dolosos, 6 tentativas de homicídio, 10 roubos dolosos com a circunstância agravante de especial crueldade sob o porte ilegal de armas e insulto à memória de um cidadão. Pouco antes de retornar à prisão, os repórteres perguntaram para ele se ele entendia o motivo, o significado dessas 13 vezes que recebeu prisão perpétua. Aí ele respondeu claramente, sim, uma vez por cada vida perdida. Aqui essa história, no final, ela é uma história que tem um desfecho também que, para quem tem uma ideia de justiçamento, assim, até olha para isso e fala que, nossa, né? Mas esse cara, ele fez uma coisa ainda por cima, né? Porque ele, na cela, ele ficava com outro cara lá, com um outro preso, né? Se chamava Georgios Makridis, que era um preso também jovem, de 28 anos. Ele cumpria a pena de 7 anos por tentativa de homicídio, lesão corporal, porte de arma e uso de arma. O estranho é que esse cara que estava com ele na cadeia não era um cara que tinha, que nem ele, uma prisão perpétua, né? Nunca mais vai sair da cadeia, né? Mas ele simplesmente resolveu, os dois, né? Fizeram um pacto. E na madrugada de sábado, dia 2 de agosto de 97, o diretor lá do Departamento Psiquiátrico das Prisões Judiciais da região, que é Coridalos, ele foi verificar a cela, que é a cela 33, onde eles ficavam, e encontrou tanto o Anthony Douglas morto, como o companheiro dele de cela, né? Os dois estavam enforcados com lençóis. O médico legista acabou determinando que foi suicídio. É claro que aqui existe uma zona, né? Uma zona cinza, onde a gente pode pensar se o pessoal não resolveu acabar com os dois, entendeu? Porque tem umas histórias meio estranhas de gente que tá presa e depois aparece morta, né? E você não entende, né? Que nem aquele Jeffrey Epstein, né? O cara simplesmente apareceu morto, né? Será que ele morreu ou tentaram matá-lo, né? E conseguiram, né, matá-lo. Então, assim, você vê que é considerado muito estranho, né, esse desfecho, porque os dois encontrados enforcados na mesma cela, né, os dois decidirem juntos, né, fazer um pacto e acabar com a própria existência, né, é um fim que não é satisfatório até para as famílias das vítimas, né, porque eles tinham que pagar um preço, né, pelo que eles fizeram, né, tanto, principalmente o Anthony, né, que matou tantas mulheres e, né, pô, essas mulheres são pessoas que tinham a sua individualidade, né, pessoas que tinham familiares, né, algumas talvez tivessem até filhos. É uma história que ela é triste em vários sentidos, porque se você for parar para pensar, na hora que ele vai ser preso, né, que ele vai começar a cumprir, né, as 13 prisões perpétuas, ele dá termo, né, à própria existência. Então, é isso, né, uma história que eu achei interessante aqui, por ser uma história que tem todos esses componentes de tragédia, né, humana, de ter um moleque jovem que faz uma coisa como essa. Ele ainda tinha a questão da mobilidade, né? Eu já vi alguns o true crimes até de cara que justamente porque eles são caminhoneiros. Esse caso aqui, esse cara não era nem caminhoneiro, ele era tipo motorista de Kombi, né? Para uma empresa. Mas a pessoa tem mobilidade, então a pessoa acha muito mais fácil para poder perpetrar os crimes, né? Teve um que eu estava escutando que o cara viajava todos os Estados Unidos, né? E o cara basicamente matava em várias regiões, né? Com vários tipos de vários modus operandi. Então é interessante essa história aqui. Então eu deixo aqui uma reflexão, né? Sobre a história aqui do Anthony. E quando eu falo assim sobre a beleza da cidade, né, e tal, é legal pontuar que eu não tô nem querendo dizer que, ai meu Deus, lugar lindo, maravilhoso, não tem crime, né? Fosse assim, né? Esses paraísos no planeta Terra, pelo menos eu acho paraísos tipo Indonésia, né? Tailândia, né? Não ia ter crime, tem crime à beça, né? Mas chega a ser uma curiosidade, né? Se não até uma excentricidade, né? Você saber que eu pelo menos para mim foi, né? Saber de um crime, né, nesse nível assim, que tem esse desfecho tão inusitado e com a proximidade do Dia das Mães, né? Eu achei interessante mencionar também essa questão, né? Como é que funciona na cabeça da gente, né?
essa questão da gente pensar nos familiares da pessoa, principalmente a mãe, né. Eu que sou mãe, para mim reflito, né, o quanto eu quero agradecer diariamente por ter um filho maravilhoso, né, que não é capaz de fazer algo assim. Então é isso, né, fica aqui então mais um programa. Espero que você que está acompanhando, você esteja gostando bastante, né, tô fechando com imagens lindas da cidade aqui. Espero que você esteja gostando e a gente vem, né, questionando aqui, né, eu quero saber de você, o que que você acha, tá melhorando, você tá curtindo os programas, tá interessante, você tem crimes que você gostaria de sugerir, né, porque eu tô tentando fazer um negócio aqui, claro que eu vou falar de filmes brasileiros, né, e tal, vamos ver como é que anda esse projeto aqui, se não é cancelado, né. E eu preciso muito por isso que eu peço muito para você se inscrever, para você curtir, para chegar até mais pessoas, né, compartilhar, isso é fundamental, sem você compartilhar não tem como as pessoas saberem que eu tô fazendo esse projeto aqui. Então não deixa de compartilhar, tá? Faz esse favor aí que vai ajudar demais, né? Porque a gente pede apoio financeiro, claro, para as pessoas, né? E nem todo mundo pode apoiar, a gente entende, porque a gente também é duro, né? Mas o fato da pessoa compartilhar, nem que seja, sei lá, fazer um corte, colocar no TikTok, colocar no seu Facebook, ou no seu Instagram, o Threads, né? Que agora tem Threads também, né? Que é associado ao Instagram, já ajuda muito. Então não deixa, tá, de compartilhar. Nossa arroba lá no Twitter é arroba Mundo no Crime, né? Eu até fiz uma publicação lá pedindo para o pessoal se inscrever, né? Que eu tô querendo chegar, pelo menos o mais rápido possível, pelo menos 100 inscritos, né? Que a cada patamar que você vai avançando aqui, eles deixam fazer alguma coisa. Agora eles já estão deixando eu colocar thumbnail, entendeu? Agora estão deixando eu colocar link, por aí vai, né? Depende da ajuda das pessoas também. E poxa, se você puder, espero que você possa, né? Que não vai lhe fazer falta. Pô, nos apoia financeiramente, você não tem nada a perder, prometo que você só tem a ganhar, porque nós somos um podcast aqui que a gente fala de cinema alternativo, a gente fala de séries clássicas, a gente traz produtos do audiovisual sensacional mesmo, entendeu? Que ninguém fala, que ninguém comenta, né? Porque o pessoal quer falar o hype mesmo, né? O que dá mais view, dá mais clique. Então a gente faz um trabalho de pesquisa para poder trazer coisa diferente, que não eu tô fazendo aqui no Volta ao Mundo no Crime, entendeu? Trazer crimes de vários locais do país e tal, de vários países, né, aliás, né? Para as pessoas poderem conhecer, porque quem sabe dá para dar uma pincelada que nem eu fiz aqui, falar da questão histórica, né? Não prometo, mas é interessante, depende da complexidade do crime, né? Não que eu vá fazer aqueles programas, na dúvida, escute lá novamente o primeiro podcast, né? Que eu vou contar a vida da pessoa, né? E eu fico pensando, e aí eu vou pedir desculpas, tá? Para quem faz essa espécie, não é uma crítica a quem faz isso, mas às vezes tem certas situações que as pessoas descrevem que eu fico imaginando se aquilo não é pura especulação, entendeu? É colocado no roteiro para dar um componente mais de emoção. E a gente entende isso enquanto alguém que conta história, né, que gosta de contar histórias, que é importante tu emocionar e tu levar a pessoa, né? Mas às vezes tem situações que a pessoa conta toda uma vida da pessoa que, saca, você tá trabalhando no terreno da especulação, né? Ou então de terceiros, pessoas falando, se não é a própria pessoa, né? Fica meio no terreno da inventei, sacou? É isso que eu tô querendo dizer. Mas de qualquer jeito, eu conto do meu jeito, né? Esse jeitinho que eu tenho aqui. Então eu espero que você esteja gostando. E por favor, tá? De novo, nos apoie, tá? O nosso Pix é super fácil de guardar na cabeça. É o nosso e-mail, é pixmasmorra@gmail.com. Você pode mandar que a gente vai receber, tá? O seu apoio aqui. E vai ajudar a gente a comprar equipamento, manter o site no lugar, continuar pesquisando, né? Espero, enquanto eu puder levar o podcast, eu vou levando. O dia que não der, a gente encerra as atividades, né? Mas por enquanto estamos tentando levar e eu tô fazendo isso aqui também como spin-off para poder salvar os nossos podcasts, os nossos programas, tá? Com isso eu deixo um abraço bem gostoso aqui, tá? Dúvidas, comentários, só mandar e-mail, tá? Ou comenta logo abaixo aí que eu respondo sempre. Pode comentar que eu respondo. Beijo para você, até.